Salve galera! Tranquilo? Hoje vamos contar uma história de astronautas geneticamente modificados partem em uma missão para o planeta Marte, mas ao chegar descobrem que o planeta foi obtido por mutantes baratos extremamente fortes. Olá a todos! Hoje não farei um resumo do anime, abordaremos as formas da Terra, então vamos nos inscrever no canal, deixar um like e agora vamos ao filme. O ano de 2619 começa com Kara e Hisamaru lutando contra um urso pelo prêmio em dinheiro que seria usado para presentear um amigo de infância. Yuriko me encontra com Namoto, que também foi o grande amor de sua vida, e quando parecia que o garoto não teria chance nesse confronto, ele se transforma em uma espécie de monstruoso e derrota facilmente o animal. Logo após isso, Karen vai buscar seu prêmio, mas descobre que é tarde demais para salvar Yuriko. É nesse momento que conhecemos Shokiti com Mati e Michelle Kai Davis, que revelam que trabalham para a NASA, uma espécie de agentes espaciais que uniram vários países do globo e assim como te convida Karen para se juntar a eles, dizendo que a doença de Eurico foi causada por um vírus chamado Angel, que continha vida originária do planeta Marte. Este vírus teve uma taxa de mortalidade de 100%. Então, uma semana se passou e descobriu que o rapaz aceitou uma oferta para se submeter a uma cirurgia para melhorar seu corpo e se adaptar à vida no planeta vermelho, e Michelle comenta que muitos sobreviveram ao procedimento, mas Karen teve uma boa chance de sobrevivência devido à sua genética especial. Depois de ter outros participantes desta missão, os alemães Adolf, que se tornariam um dos líderes da expedição, assim como Eva Alex Marcos e Sheila, outros recrutas que logo passaram pela mesma operação que Karen e Michelle, reúne todos os recém-chegados e os leva para uma sala onde explica que, séculos atrás, baratas foram enviadas ao planeta vermelho em uma espécie de água com a técnica de Trúquilo, um local para habitação humana. Em seguida, ele mostra uma barata gigante chamada Terraforma, que é o resultado de muitos anos de evolução dos insetos. Ele também diz que essas criaturas impediram o planeta. O vírus Indine foi exaustivamente treinado porque sempre frustrou todas as tentativas humanas de se aproximar de Marte. Tinha que haver uma luta para ver qual espécie sobreviveria, porque o vírus poderia ter exterminado toda a raça humana. Um ano se passa e vemos 100 pessoas, incluindo Clique e seus 4 novos amigos, se preparando para uma jornada espacial que durará 39 dias e o transporte ao planeta vermelho. Naquele momento, descobriu que, embora o vírus já estivesse na Terra, ele causou 42 mortes. Anos o governo continuou mantendo sua existência em segredo para não causar pânico, e então em uma nave chamada Alex, o Alex Marcos e a Kari saem para investigar o local, enquanto Sheila revela a Eva que estava apaixonada pelo Capitão Combat que já estava na Terra XC6 Iroma, o segundo em comando do projeto AliEx-1. Vai ao bar onde a professora Honda trabalhava após ser demitida para cometer um erro na missão VOR que aconteceu há 20 anos e um discurso que teve que ser revelado. Algumas informações do professor que podem ser cruciais para a segurança nacional do Japão. Voltando para Alex-1, vemos que a nave estava perto do alvo e o capitão, assim como você, ordena que os outros se preparem. Então Karen Marcos vai ao banheiro e eles são surpreendidos pelo Terrafor que quase tem algum tipo de caviar. Neste ponto acontece que para liberar os poderes que a operação fez, a tripulação do Alex-1 teve que se injetar, mas a distância no entanto mesmo sem essa substância. A Kari foi um dos poucos que conseguiu enfrentar os terraformas graças à sua genética especial, então ele diz a Marcos para fugir dali no momento em que Michelle aparece. Revelando que ele também pode lutar sem a substância, a mulher ordena que o sujeito vá atrás de Marcos, pois é possível que houvesse mais insetos a bordo e vemos que vários terraformas invadiram a nave e estão acabando brutalmente com muitos recrutas. Então Karen Marcos corre para onde as substâncias foram armazenadas, mas ao mesmo tempo quando chegarem lá, mais baratas virão e destruirão tudo no armazém. Eles então perceberam que os animais tinham algum conhecimento de quem eles eram e o que a substância fazia. Então, em meio ao caos que tomou conta da nave, o capitão, assim como sua tia, contata a Terra, dizendo que a missão foi comprometida, mas seu superior continua a tarefa e começa seu plano desta forma: resgate vivo. Era para ele ter alcançado, mas por cerca de 40 dias ele encontrou como uma aquisição furiosa. Porque estava claro que a presença das baratas era algo arranjado, mas ele não tinha escolha a não ser seguir ordens. O capitão então se virou para Marcos, que os planejados foram para as cápsulas de fuga. Ao mesmo tempo, os oficiais da unidade estrangeira se espalharam pelo navio para enfrentar as baratas. Então descobri que 6 terras atacaram a nave, um para cada um dos oficiais a bordo, o que tornou tudo ainda mais suspeito. Os policiais injetaram imediatamente as substâncias e as detonaram. Aterrissam, mas uma explosão ocorre no motor da nave, fazendo com que a Alex-1 caia no planeta vermelho imediatamente após suas mortes. O capitão Combatin reúne todos os sobreviventes e os divide em 6 esquadrões por país de origem, liderando por cada um dos reis oficiais, como a tia, que liderou o primeiro esquadrão de pólvora americano, e Michelle, o segundo, também nipo-americano,
enquanto um russo chamado Asimov liderou o terceiro grupo de compatriotas. O Niu da China terminaria em quarto lugar. O navio foi formado por asiáticos, o quinto grupo foi formado por alemães e sul-americanos e recebeu o comando de Adam, e o último navio foi comandado por Joseph, que liderou os europeus e africanos. Logo, os humanos deixam o anexo 1 e chegam ao isolado planeta vermelho, onde descobrem que a paisagem de Marte agora é muito semelhante à da Terra. Após o pouso, ele verificou que seu estoque da substância estava acabando e informou seus subordinados que sua missão seria encontrar o local onde havia caído. Suana coleta amostras de vírus em Jingle e se encontra com os outros. Nesse momento, uma barata surge do nada e ataca o casulo, tentando destruir um pouco da substância que ainda havia neles, e o capitão, assim como sua tia, sai do casulo, tentando pegar a cera. Entretanto, isso era uma armadilha, e assim que ele sai da nave, outra forma da Terra consegue invadir o local em busca de sua instância. Sheila consegue imobilizá-la, mas o animal dispara uma substância que perfura o peito da menina, pois era essa forma de terra que tinha os poderes. Bombardier Beatley é a época em que descobriu que há 20 anos uma missão de instruções foi enviada a Marte na mesma missão que eles e que a tripulação daquela nave recebeu instruções dele na tentativa de transformá-los em armas para combater baratas, mas essa missão terminou em fracasso e esses poderes acabaram caindo nas mãos de formas terrenas no presente porque o que eu peguei eu encontrei lá de joelho. E com as últimas forças o nosso expresso que se solidarizou com ele vendo que Marcos que era um amigo de infância, a menina cai na loucura devido à perda que ocorreu, o que encerra brutalmente o processo de formação da Terra. Então vemos que até o mesmo povo foi dividido em 6 divisões. As baratas não tiveram muito trabalho para encontrá-los, o que prova que elas são muito mais inteligentes do que o esperado. Ao chegarem à Terra, um deles explica a Honda que os tripulantes da antiga Área 1 passou por um procedimento que foi uma evolução da cirurgia de insetos, usando um órgão retirado da Terra, chamado órgão mosaico, só que desta vez eles serão. Eles se limitaram a usar apenas DNA de insetos. As mesmas informações Honda não parece ter muitas esperanças de uma vitória humana na luta em Marte. Vemos barcos de anos o poder da aranha japonesa caçando para acabar com várias terras como uma fúria assassinato ao mesmo tempo quando um flash aparece quando Alex e Sheila acabaram de se conhecer em um bairro perigoso no México anos depois Sheila é forçada a sair de lá e os dois garotos seguirem o amigo até chegarem à sede da NASA, onde eles já se conheceram e decidiram se juntar à expedição no presente. Marcos acaba com vários inimigos, mas logo se cansa, pois a resistência da aranha caçadora japonesa é muito fraca. Felizmente, o garoto apoia você e os outros recrutas de longa data. Michel também desbrava as terras usando seus poderes derivados da formiga paraponera, que ele herdou de seu pai, um dos tripulantes da missão dos insetos. Isso deu a Michael uma força absurda e, após uma cirurgia de mosaico, órgãos. A menina também recebeu o poder da formiga explosiva da Malásia, o que lhe dava a capacidade de destruir oponentes, enquanto lutava de um lado para o outro e detonava várias terras, usando seus poderes contidos de uma mariposa capaz de tecer uma corda poderosa. O combate. Descobriu que antes da Operação Karen não tinha controle sobre seus poderes, mas agora consegue controlar sua fúria assassinato sempre que tomava substância. Enquanto ria ao conversar com Honda que Michael e Karen eram armas extremamente excelentes para a NASA devido à sua genética especial. Em Marte o cara se lembra de um garoto chamado Sakurato Herkasi, que assim como Yuriko, foi infectado por uma doença causada por vírus e essa foi uma das principais motivações que o levou a participar da missão. Michael consegue capturar a Terra, mas a mulher é arrastada para dentro por uma das criaturas. Então, uma barata com pernas de gafanhoto roubou a cápsula de fuga, mostrando que os animais podem pilotar equipamentos humanos, mas isso não foi muito longe, pois a carne alcançou rapidamente o garoto e fez com que seus amigos que estavam na fronteira começassem a dizer que Alex pegaria todos eles quando o garoto se transformasse em uma fera alada. Ao mesmo tempo, Michel continua a ser atraído pela Terra, usando os poderes do besouro aquático. Nesse momento, ela coloca uma chave de perna na criatura, e podemos lembrar que 2 anos antes, ela secretamente descobriu que as baratas estavam usando os corpos dos membros da tripulação da missão para roubar seus poderes e devolvê-los ao poço. Ele fica cara a cara na forma e chega à conclusão de que as criaturas estão observando de maneira coordenada que deveriam ter um líder para ordená-las a seguir. Ele joga a criatura para fora da nave e puxa Michel para a superfície usando uma corda que aprendeu com ele antes de ir atrás da forma terrestre. Então Karen percebe um pedido de SOS vida de uma das outras equipes. Michael consegue agarrar a forma usando os poderes do besouro sem dificuldade. Então se junta a Karen para pegar a barata com as pernas. Gafanhotondo comemorando agora.
Eles têm duas terras com poderes de insetos, então Michel vai até a cápsula de fuga e descobre que o sinal de SOS está vindo de duas equipes do 1º Esquadrão de Batalha e da 6ª de Joseph. Mas antes que eles possam chegar lá, a cápsula do 2º Esquadrão de Batalha precisará de reparos. Ao mesmo tempo, a nave se move e o navio russo fica cara a cara com as terras próximas às pirâmides misteriosas, e o oficial revela que antes da missão Bangstov, humanos foram enviados a Marte para criar um planeta aí. Isso somado ao fato de que as baratas têm 6 patas e a Terra é bebida humanoide, o que o levou a concluir que a evolução pela qual as criaturas passadas só poderia ser algo artificial e no processo descoberto que ele estava lá para salvar sua filha que sofreu do vírus Dinda no hospital de Una, e também que ele tinha a capacidade de se regenerar graças ao DNA de um crustáceo do oceano. Logo vemos um sujeito chamado Ivan que entra em ação cheio de ódio porque sua irmã foi finalizada por baratas. E junto com o resto do terceiro, o esquadrão consegue forçar os Grouders a fugir. Michel contata Dalf dos navios e pede que ele ignore os pedidos de ajuda, pois eles precisam chegar aos destroços de Alex Wana antes dos chineses e russos. Então ela e o Ben lembram que as baratas são noturnas e concluem que se a Terra também desaparece em breve, as coisas só vão piorar. Ao longo, o diário oficial do esquadrão está cercado pela Terra, e Isabela luta sozinha além de Cápsula porque ele é a única pessoa no esquadrão que tem habilidades de combate além de um oficial, o que deixa os outros recrutas irritados e se sentindo inúteis. Adolfino, porém, diz algumas palavras de incentivo e decide ir embora o mais rápido possível, mas uma cápsula de escape pilotada por uma das baratas aparece e eu vou ao seu encontro, jogando-as na cratera onde cerca de 300 terras nos aguardavam, e é nesse momento que a água decide mostrar quem é, talvez enfrentando sozinho a horda de baratas com punhais e recuando para que cobriam seu rosto revelando cicatrizes e que ele tinha o poder de ser elétrico vindo de um peixe chamado Aqui Elétrico, que vive até na Amazônia porque quando ele era criança o alimentava com vários e foi durante esses experimentos que o cara ganhou as cicatrizes no rosto depois de ser atingido com várias descargas elétricas para ganhar resistência aos choques. Então, por causa de sua aparição, Adolfo ficou bastante solitário e Tríada até pensou em levar. Entretanto, sua vida mudou completamente quando Rosa apareceu. Ela se tornou o amor da vida de Adolfo. Ele deu um novo significado à vida dela. No entanto, esse amor se transformou em um pesadelo quando o rapaz descobriu que estava sendo traído. Rosa, flagrada em seu erro, implorou por perdão. Ela se sentiu melhor e aceita. Um momento depois, Rosa deu à luz um bebê. A equipe da UNASA, liderada pela doutora Jéssica, examinou o bebê para ver se ele havia transmitido algo do pai. No entanto, descobriu-se que a criança não herdou absolutamente nada de errado com isso, já que ele não era pai, e isso devastou completamente no presente. Adolfi libera toda sua fúria contra os insetos enquanto Isabela vai atrás da barata bombada que pilotava o casulo comprado com tudo. Ele acaba sendo atingido por uma barata de pedra. Adolfi é sozinho para lutar contra todas as terras que cercavam o esquadrão ao mesmo tempo em que flashes da traição de sua esposa aparecer, o que diminui sua vontade de viver, mas isso não desistir da luta, e mesmo com todo esse sofrimento o jovem acaba com vários oponentes até que uma barata vestida com uma tanga, pilotando um veículo terrestre, aparece e dá a ordem de atacar o melhor em termos de quantidade de terra, mostrando que era o líder da gangue das baratas, e a luta oficial bravamente mas acaba exausto. Porém ele vem, os outros resolvem entrar na luta, mesmo tendo poderes úteis na batalha, e quando chega até Adolf, percebe que ele morreu. Só que o dispositivo elétrico dentro do peito do cara começa a doer, como um desfibrilador, então Adolf volta à vida e fica ainda mais motivado do que antes. Porque agora ele estava lutando para salvar seus amigos da morte certa, então ele toma uma quantidade absurda de uma substância que o torna muito poderoso. Então Adolfo consegue destruir algumas baratas que estão se aproximando do local onde estavam The Rock, a barata e o cara da tanga. Então ele joga 2 adagas no líder das terras, mas a barata, que tomou muita proteína de soro de leite, protege seu mestre usando uma bandeira branca, e então The Rock fuga. Eu fui terminar o serviço sozinho. Mas o oficial usa essas adagas pretas da bandeira para usá-las como condutores de um truque poderoso que derruba a barata na tanga, que faz a forma de terra. Mas a barata inflada começa a pisar no peito do líder em um movimento semelhante a alguém dando uma massagem cardíaca, que até traz a forma de tanga de volta à vida, e Lorena, que é uma subordinada, saca uma arma humana e atira, encontra Ada. Mas o capitão lembra que a maioria de seus companheiros já havia ido parar ali por dificuldades financeiras ou pela necessidade de salvar um ente querido, e ele usou isso como motivação para criar uma cúpula de raios que assim os protegeria das flechas. As baratas mudam de tática e começam a atirar nas pedras com atiradores, já que esses objetos não conduzem eletricidade como o metal das balas, então elas atravessam a barreira. Adolfi então usa seu próprio corpo para proteger Eva do ataque, recebendo vários golpes até finalmente cair sem vida no chão. Quando ela percebe isso,
ela fica furiosa, e quando o líder das baratas vem pegá-la, ela começa a chocá-lo, revelando que estava apaixonada por ele. Assim que Cockroach Rock se aproxima para a coleta dos cadáveres, ele e os outros terrenos correm para fora da cratera, deixando todos os humanos para trás. É então que ficamos sabendo que o governo alemão colocou um dispositivo de autodestruição no filme para evitar que seu corpo caísse nas mãos de um estado inimigo, e mesmo sabendo disso, a detonação demonstrada do Eva abraça o corpo de Amado enquanto os outros recrutas aceitam seu destino e a explosão ocorre ao longo. Alex vem piscando a lua e informa o rosto e Michelle deixando a mulher chateada com sua amiga na Terra vê Rosa tentando sacar dinheiro do banco sem sucesso, então ela contata a NASA, mas acontece que não há nenhum Adolfo lá e isso só a choca e descobriu que a doutora Jéssica apagou todas as evidências da existência de Adolfo após sua morte, deixando Rosa com uma mão na frente e atrás de Marte. Vê que o primeiro esquadrão de lutadores passou por várias formas de terra quando conhecemos o caracol de San Andreas, que tinha os poderes de um engolidor de pássaros da Mongólia, capaz de voar a uma velocidade de 300 km. Recai Jonezuka, que tem as habilidades de uma lagosta boxeadora, o que gera um ex-campeão de boxe que sobreviveu para sua mãe doente, mas um dia ele foi solicitado a desistir dos ringues devido a uma lesão na retina e sua mãe antes de morrer pediu ao filho para morar com ele sua própria vida, mas quem ouve seus conselhos e passa a viver sozinho na casa onde cresceu. Até que um dia recebe um telefonema de Unais e Michelle o convence a participar de uma missão a Marte com a condição de que receba o DNA de algum animal com um soco poderoso e visão aguçada no presente. Cage vai trocar contra Terrafor com poderes de verme da Górgona Infernal, animal milimétrico de tamanho, mas com uma das carapaças mais resistentes do planeta, e durante a luta que lhe promete Espírito Mãe que finalmente terá a vida que queria quando retornar à Terra, pois agora descobriu um novo propósito de vida com novos amigos, porém eventualmente ela leva uma surra de uma barata. Mas como uma boa boxeadora, ela não desistiu e finalmente a derrota por nocaute. Então voltamos ao ano 2599. Quando a nave inseto estava prestes a parar, com Akita, o grande amor da vida de Combat que tinha poderes da mariposa, a garota é capacitada na sua frente. Assim que exploraram no planeta vermelho, já no presente o capitão se depara com uma das baratas com poderes de inseto, usando seus poderes passivos do Vespamanarin e ironicamente tem uma forma. Ele era apenas um inseto que absorveu os poderes da mariposa Akida, pois a ativação na montanha derrota a forma terra sem esforço, deixando Queijinho visíveis pelo fato do oficial ter lutado por muitas horas e já ter derrotado mais de 100 baratas em paralelo à equipe imóveis. Investigados pirâmides e descobrem um grande cartão comercial de uma sonda enviada a Marte há anos, de onde os terrestres obtiveram todo o seu conhecimento, e suas suspeitas logo ficam ainda mais fortes quando o esquadrão encontra uma sala cheia de plantas e informações sobre lesões, levando-os a concluir que alguns dos outros países eram traidores. Enquanto isso, o grupo de batalha é atingido por várias bombas, e Marcos fica na defensiva enquanto originado a perder o efeito, só que a tripulação de Michelle aparece nesse momento e Alex atira outra substância para que seu amigo possa permanecer na luta. Ao mesmo tempo Terra é criado com seu rosto passando pela cápsula transparente para libertar seus companheiros presos. Apenas Michelle e Akari bloqueiam seu caminho de volta à Terra. Vê o primeiro do Japão e ele retira Iroma, que era um dos dois sobreviventes da missão Bugsov. O outro era Komati. Ele estava conversando com o presidente dos Estados Unidos e o americano revela aos japoneses que a nave de resgate que ele deveria estar no caminho de Marte, ele nem lembrava disso ainda. Deixando um tiro chocante em Marte, o rosto derrota várias formas da Terra e Michael detona uma barata. Neste momento Marcos revela a Alex sobre Sheila e o garoto fica arrasado, mas se recupera rapidamente pois não era hora de lamentar e então levanta a moral do amigo para que eles continuem no altar, para honrar a memória de Sheila na Terra. E um deles revela ao Dr. Honda que o objetivo dos traidores era colocar as vozes de Kara e Michelle em pequenos pedaços devido à sua genética diversas e pede ajuda para evitar que